Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e este é o meu canal Terapia na Prática. Vamos colocar mais um pouquinho da terapia em prática, como se estivéssemos tomando um bom café, comendo um pedacinho de bolo e conversando com uma boa amiga, um bom amigo que já viveu algumas coisas, que tenha resolvido seus problemas e encontrou cura, então, ao longo da sua jornada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como é importante nós sabermos encerrar os ciclos. Todas as vezes que acontece um encerramento de um ciclo nas nossas vidas, mas nós não entendemos por que aquilo aconteceu, a tendência é que nós tenhamos algumas sensações e mexa com as nossas emoções que vão causar um certo desconforto. E acontece, inclusive, de que nós corremos o risco de não conseguir, de fato, ingressar no sentido de aproveitar e entender a nossa nova jornada. Porque, às vezes, existem ciclos que nós vamos encerrar, que nós teremos que deixar pessoas que nós nos afeiçoamos, que nós gostávamos de estar juntos com aquelas pessoas, mas nós teremos que deixar, ou pelo menos não, não podemos conviver mais tanto tempo ou da mesma forma que nós convivíamos antes. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero ler com vocês um versículo que está em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que nós aprendemos aqui na Bíblia e que também é uma terapia, se nós colocarmos em prática as coisas que nós aprendemos na Bíblia, ela se torna uma terapia. Nós entendemos que existe um tempo certo, um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes, nós vamos começar a sentir alguns desconfortos estando com as pessoas ou no ambiente que um dia foi muito prazeroso para nós, mas vai chegar um momento que aquilo ali vai começar a ser desconfortável. Às vezes será no trabalho, às vezes será na sua igreja, num grupo de convívio seu, enfim, vizinhança, e você vai começar a sentir esse desconforto. Isso já é um sinalizador de que Deus está querendo mudar a sua rota, que o próprio Deus tem um novo ciclo para você. Nós precisamos entender que as pessoas, elas são muito importantes para nós. E existem fases da vida que determinadas pessoas fazem parte daquela jornada, daquela estação. E o benefício, ele é mútuo, tanto para uma parte quanto para a outra. Porque eu estou falando aqui de encerramento de ciclos. Eu não estou falando de simplesmente relacionamentos abusivos, tá? Porque no relacionamento abusivo, uma parte apenas se aproveita da outra. Mas eu tô falando sobre encerrar ciclo que se faz necessário, só que você gostaria de continuar aquela amizade, porque te faz bem, aquela pessoa te faz bem. Porém, ela não faz mais parte da sua jornada da mesma forma que fazia antes. E vocês terão que ajustar. Vocês não vão ficar mal, vocês não brigaram, vocês não vão deixar de se falar, mas vocês não têm mais o mesmo tempo para conviverem juntas da mesma forma que conviviam antes. Vocês continuarão sendo amigos, amigas, mas não realizarão as mesmas coisas e na mesma intensidade que antes, porque a rota está sendo mudada para ambas as partes. Outras coisas estão sendo acrescentadas para ambas as partes. Vocês estão recebendo novas atribuições na vida. E é preciso entender esse encerramento de ciclo. E é importante saber a hora certa. Então, como a palavra diz, tudo tem o seu tempo determinado. Quando chega o tempo certo, quando nós vamos entendendo ali, tem algum desconforto, e esse desconforto nem sempre é algo que te causa mal. Mas às vezes você é responsável por cuidar de um grupo, por exemplo, né? Por exemplo, né? Eu cuido dos meus filhos. Mas nesse tempo eu cuido também de outras pessoas, porque a minha profissão eu entendo também ser o meu propósito de vida. Então eu tenho um compromisso muito grande com a minha profissão, com cada pessoa que chega até a mim. Eles não são, para mim, simples pessoas, mas são pessoas, né, que me foram confiadas pelo próprio Deus para que eu cuidasse. E a porta que ele abriu foi a psicanálise. Então, outras pessoas estão me sendo acrescentadas. Eu não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha antes, na minha estação, quando eu não trabalhava. Embora o meu trabalho seja home office,
mas eu estou trabalhando. Eu estou dentro da minha casa, mas eu estou trabalhando. Então, da mesma forma que eu preciso ser organizada para dar conta das demandas de casa, eu também vou precisar me reorganizar nas minhas amizades. Então, se antes eu me encontrava frequentemente, digamos assim, uma vez no mês, né, eu terei menos tempo, a outra pessoa também terá menos tempo. Então, não vai dar mais para ser assim. Mas nós precisamos entender que eu já não necessito mais de tanto tempo com aquela pessoa e nem a outra pessoa também necessita mais de tanto tempo comigo quanto na nossa estação anterior. Nós seguiremos bem, continuaremos sendo amigas, mas nós precisamos ter maturidade para compreender que a estação mudou. E quando a palavra diz que o tempo precisa ser o tempo de Deus, é um tempo determinado, é um tempo certo, as coisas vão acontecendo de maneira que fica bom para todas as partes. Então, embora você saiba que a sua jornada, o seu ciclo está se encerrando em um determinado lugar, mas automaticamente você já vai se preparando para isso. E no tempo certo de Deus, você sai do lugar que você precisa sair, ou encerra ali o ciclo de alguma forma. Não sei qual ciclo que você precisa encerrar, mas que está sendo desconfortável. Mas aguarde que no tempo certo o próprio Deus se encarrega de te tirar. E acontece de uma forma tão simples, tão natural, não tão natural, né? Digamos que sobrenatural. Porque você sai com leveza, sai com paz, sai com tudo organizado mesmo, né? Que nem você consegue explicar. Então, por isso eu digo de uma forma sobrenatural. Ontem eu vivi uma situação com a minha filha, ela tem 4 anos de idade. E eu me lembrei muito desse aprendizado, dessa lição. Por isso eu vim então gravar um vídeo para compartilhar disso com vocês. Eu estava na cozinha, né, no momento ali, né, de fazer almoço, enfim, eu estava lavando a louça, e ela estava no quarto dela brincando. E tem um recipientezinho que era, assim, de um material que quebrava. Era de vidro, né, assim, e estava com presilhinhas de cabelo. Eu sempre deixo numa parte mais alta do armário dela, mas ela subiu em uma cadeira e ela alcançou ali, porque ela queria pegar para poder pentear ali o cabelo das bonecas. E esse vidro caiu, então. E eu estava na cozinha e eu só escutei o barulho. Quando eu ouvi o barulho, eu automaticamente, eu já gritei e já fui logo secando as minhas mãos para ir até ela. Mas eu gritei assim, fica onde você está, fica onde você está. Não se mexe, fica aí. E, enquanto isso, eu fui secando as mãos e para eu ir até ela, porque o que eu estava querendo dizer? Ela poderia se ferir, ela poderia pisar em algum caco de vidro, enfim, ela poderia se cortar de alguma forma, ela podia pensar que eu ia chamar a atenção dela de uma forma, né, que ela estava querendo fugir, enfim, ela poderia se esconder, várias coisas, né, podia passar na cabeça dela, mas a minha preocupação era somente, eu não quero que você se machuque, eu não quero te ver ferida. Foi a única coisa, né? Então, quando eu gritei, mas falando essas palavras, não se mexe, fica no lugar que você está. E muitas das vezes é isso que Deus faz com a gente. Deus fala pra gente, né? Aconteceu algum problema ali e Deus está dizendo pra gente, não se mexe. Tá bagunçado, foi você mesmo, às vezes, que foi o causador do desconforto, mas deixa que eu vou limpar, deixa que eu vou arrumar. Permanece onde você está, porque eu vou te tirar. E por mais que tivesse assim, vários vidros do lado dela, eu ia chegar, ia então pegá-la no colo, retirar do meio daquilo ali, colocar para fora, limpar a baguncinha e depois ela poderia então voltar para aquele mesmo ambiente, no caso é assim. Então eu entendo que quando Deus fala, né, que existe um tempo certo e determinado para todas as coisas, nós precisamos entender que às vezes existem lugares que tá até desconfortável e que Deus até tá falando que vai te tirar, mas é necessário permanecer e esperar o tempo certo, porque o tempo certo de Deus é assim que acontece. Pode ter vários estilhaços de vidro em torno de você, você não vê saída, seu pé não alcança para você pular e não pisar em nada, mas quando ele vem, ele te pega no colo, ele te tira com segurança, te coloca para longe dali e faz uma limpeza. E se for para você voltar, você vai retornar para o mesmo lugar. Se não, ele vai então te levar para um outro ambiente limpo e lá então você ficará feliz e seguro. Então é isso, gente. E o fato de sair fora, né, ali no tempo de Deus, isso pode machucar, causa ferida, causa desconforto, o tempo de recuperação vai ser maior, enfim, né? Então, vamos colocar a terapia em prática, entendendo que nem todas as vezes que sentimos um desconforto de estar em algum lugar ou com determinadas pessoas, é logo assim, aquele momento imediato
que devemos sair. Precisamos esperar um pouquinho mais e o tempo certo. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, curta e compartilhe esse vídeo. Tchau!